Good morning! Bem-vinda de volta ao The Glow Up, o seu podcast fitness, wellness, rotina e a comunidade para buscar sua melhor versão. Agora você não estará mais sozinha nesse processo e terá minha companhia sempre. Bate-papo, minha visão, motivação e algumas dicas para facilitar a nossa vida saudável. Estamos juntas nessa. Aqui quem fala é a Amanda Ali e eu vou apresentar tudo esse universo para você. Então coloca o seu fone, comece seu cardio ou o seu dia e vem comigo buscar a nossa melhor versão. Oiê! Bem-vindos de volta a mais um episódio da Glow Up Podcast. No vídeo de hoje, gente, eu tentei trazer todos os pontos que eu acho essenciais quando a gente se fala em Glow Up. O nome do podcast, ele surgiu a partir de uma fase da minha vida que eu voltei a focar em mim. Posso dizer que eu comecei a focar em mim porque eu nunca tinha tido esse tipo de atenção a esses diferentes autocuidados, porque muitas vezes a gente pensa que autocuidado é fazer um skincare, sabe aquela coisinha de uma rotina perfeita de skincare, de passar um creme, de colocar uma máscara facial, de fazer tipo um spa. A gente tem uma ideia que autocuidado é isso. E hoje, não só no início do podcast, mas hoje eu tô aqui pra te lembrar que, na verdade, autocuidado é muito mais que isso. Existe uma coisa que a gente batizou de glow up, que na verdade é o nome do podcast, né? Que na verdade foi um momento que eu me dei conta do quanto eu poderia mudar a minha realidade a partir da minha própria percepção. E isso quer dizer, mudanças, elas são geralmente lentas e a gente precisa que elas sejam lentas para ocorrer uma coisa chamada adaptação. Então, tudo que é um movimento muito brusco, uma mudança muito repentina, acaba sendo algo que com o tempo a gente vai largar. E eu posso dar exemplo disso, tá? Quando a gente entra na academia, por exemplo, uma pessoa sedentária, totalmente sedentária, vai ser mais fácil ela ter o hábito de ir para academia se ela fizer 3 vezes na semana, 40 minutos, ou se ela fizer 6 vezes na semana, 1 hora por dia. Eu posso dizer que 1 semana até pode dar certo, porque a gente ainda tá contando com o mecanismo motivação. Mas depois disso, é muito difícil que ela consiga ter constância. Por quê? Porque mudanças, elas precisam ser feitas e implementadas aos poucos para que elas sejam verdadeiramente eficientes. Nesse caso, eu acredito que eu fui um pouco fora da média nisso. Eu literalmente dormi e eu acordei e eu falei, eu quero mudar completamente todos os meus hábitos. E deu certo, mas isso é um pouco fora da curva, tá? Aqui a gente vai falar de coisas que são mais fáceis de acontecer. Contextualizando que isso aconteceu comigo porque eu não era uma pessoa sedentária, eu era uma pessoa ativa, desde pequena eu era super ativa, desde pequena eu fui muito influenciada a fazer esporte, a treinar, a fazer dança, eu fazia muita dança, eu era multifacetada, eu fazia desde coral até dança do ventre, pra vocês entenderem. Então eu sempre tive um pouquinho o pé ali, então talvez não tenha sido uma tarefa difícil. Não dá pra gente comparar uma pessoa que nunca treinou, ou que não tem ninguém na família que tenha esse hábito de treinar, não dá pra gente comparar. Mas aqui, fatos que eu considero, assim, passos, na verdade, que eu considero essenciais para um glow up. E eu vou focar no que aconteceu comigo, no que eu vi pessoas ao meu redor também fazerem e aconteceu com elas, e no que eu gosto muito de ler, né? Então, nessas leituras que eu faço, eu acabo vendo que isso se repete. Então, muito possivelmente, esses são os pontos que você também precisa para fazer esse glow up acontecer. Glow up, basicamente, sabe quando a pessoa muda o brilho dela? Muda completamente. A pessoa teve um glow up. E ele não é só fisicamente. Não é só, eu vou mudar o meu shampoo e meu cabelo vai ficar bonito e eu vou ter um glow up. Não. É no todo. É mente, é corpo, é espírito. É quando aquela pessoa, ela tá vibrando diferente. Essa é a ideia, tá? Então aqui. Eu acredito que existem 4 passos para você ter um glow up de respeito. Que no caso é aquela mudança, que você vai renascer. Então são 4 coisas que vão fazer você ficar irreconhecível até para você mesma. E não é papo de faça isso, faça aquilo. Não, é um papo que você vai pegar
vai anotar, vai internalizar. Se você tá fazendo cardio, escutando isso, presta atenção que esse é o momento. E já tá no caminho do glow up, tá? Que está fazendo cardio, já tá exercitando o corpo e fazendo exercitar a mente também. Mas presta atenção, porque esse papo aqui, gente, de verdade, eu pagaria pra alguém me falar isso há 7 anos atrás. Porque isso aconteceu há 5 anos atrás. Então, há 7 anos atrás eu pagaria pra alguém me falar isso. Que eu vou falar agora. E que a gente vai começar a conversar. E vai debater. Mas... E a gente tá tendo aqui, de graça, esse papo. Por quê? Porque em cima desse papo tem muita coisa que aconteceu comigo, que eu acabei pegando esse resumo, muita coisa que aconteceu com pessoas próximas, e muita coisa que eu li, muita coisa que eu absorvi, que não chegou a acontecer, deslizes, porque eu li antes, então eu consegui prevenir, então aqui, tudo mastigadinho, tá? A gente precisa de 4 pontos essenciais pra ter um glow up, pra se tornar aquela pessoa que brilha diferente, que vibra diferente, muito diferente do que apenas fisicamente. É um brilho mental, espiritual. Sabe aquela pessoa bem magnética quando a gente olha? Eu adoro essa palavra porque ela fala exatamente o que eu quero. Magnética. Aquela pessoa que a gente olha e fala, meu Deus, eu não sei o que ela fez, mas ela fez alguma coisa e eu preciso disso. Primeira coisa, física. A sua primeira mudança, ela tem que ser física. Focar no seu físico, mas eu não tô falando aqui de gominho da barriga, tá? Eu tô falando aqui da mudança do nosso cuidado com o nosso corpo. Então, assim, vai treinar, vai fazer cardio, vai fazer um yoga, vai fazer um pilates, vai fazer uma corrida, uma caminhada, um tênis, qualquer tipo, dança, qualquer tipo de movimento que te coloque em contato com endorfina, tá? Yoga eu acho que estaria um pouco no meio, assim, de talvez esse ponto e outro que eu vou falar mais à frente, mas já cabe, se for um complemento também. Assim, caminhada, corrida... Tudo, aulas em conjunto, tudo, o físico. A gente precisa treinar o nosso físico. E uma coisa vai levando a outra, porque eu acho que quando a gente treina o nosso físico, a gente também indiretamente está treinando o nosso mental. Principalmente nesses esportes que eles são mais individuais, sabe? Que só depende de ti pra acontecer. Natação, corrida, sabe esses esportes que a gente precisa... Vou tomar aqui um cafezinho, senão depois eu fico com a boca seca. Sabe aqueles esportes que a gente precisa somente de nós mesmos para que ele ocorra? O que ele exige mais? Ele exige disciplina, ele exige a capacidade de se reinventar, ele exige resiliência, porque se a gente perde, não tem a quem culpar a não ser a gente. Ou foi falta de treino, ou a gente não tava num dia bom, ou a nossa cabeça não tava boa. Sempre tem um motivo, mas ele vem de ti. Então, assim, saber lidar também com essa frustração. Eu acho que o esporte, o físico, ele também tá bem interligado com o mental, tá? Que é o nosso próximo passo. Mas já ouviram falar sobre pessoas que são bem-sucedidas, geralmente colocam os seus filhos em esportes individuais, porque ajudam eles a aprender desde criança sobre isso, sobre superação, sobre desafios, sobre lidar com frustração, sobre... ir além, sobre ser melhor, sobre se desafiar e vencer. Esses esportes individuais, eles ajudam a gente a lidar com a nossa própria frustração, com a nossa própria expectativa. Então eu já li sobre isso, sobre pessoas que geralmente são bem-sucedidas, elas colocam os filhos em esportes como esse, pra eles aprenderem desde cedo a lidar com esse tipo de coisa. Então aqui, física, não só por questão estética, mas também pra nossa saúde corporal. O fato da gente treinar, a gente acaba liberando hormônios, liberando endorfina, liberando serotonina, então a gente libera hormônios de prazer, de bem-estar, que nos deixa mais focada, mais... disposta a realizar tarefas, a enfrentar desafios no dia a dia. A gente fica com a nossa mente já blindada quando a gente começa o dia, principalmente com exercício físico. Mas se você não consegue treinar de manhã, não tem problema, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre digo que não precisa colocar hora para as coisas, você precisa fazer as coisas. Então, se você não consegue de manhã, treine em outro horário, mas treine. Treine, 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 seja qual for o seu tipo de treino.
Segundo, mental, que tá muito ligado também com o anterior, como eu falei, porque o esporte ele é um tipo de exercício mental também, né? Essa questão da resiliência, a questão da competição, a questão da frustração, de saber lidar com isso, te prepara pra vida, né? Então, no momento que a gente treina isso diariamente no exercício físico, isso acaba impactando também as áreas da nossa vida, porque tudo que acontece na nossa vida, a gente começa a pensar, peraí, se eu aguentei aquilo, eu aguento isso aqui também. Então, indiretamente ou diretamente, também impacta. Mas quando eu falo mental também, eu falo em exercitar a mente. E nisso começa hábito de leitura. Não só livros de desenvolvimento pessoal, eu adoro esse tipo de livro. Agora mesmo eu tô lendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu tô apaixonada nele. Cabeça de Campeão também é outro livro que eu adoro, que eu acho fantástico, assim, que muda muito a minha cabeça. Muitos Horários, Muito Sua Vida também é outro ótimo livro. Tem uma pegada meio Ayurveda, né, pra quem não conhece. É uma linha, né, da nutrição e da medicina. Então, que é da medicina, mas a gente também pode tirar a nutrição, né? Mas é uma pegada diferente, assim. Eu acho que são 3 leituras sensacionais. São livros de desenvolvimento pessoal que eu acho que é muito importante a gente ter, pelo menos, algum contato com esse tipo de livro, de tarefa, sabe? Pra gente se desenvolver também. Mas também livros de história, que é uma paixão recente que eu descobri. Estamos em fevereiro, eu já li 2 livros, já tô no 3º livro desse ano, quase na metade do 3º livro. E 2 deles foram de história, e eu era apaixonada por livro de desenvolvimento pessoal, era meu tipo favorito de livro, mas eu acabei descobrindo um novo amor, uma nova paixão, que é livros que contam histórias, né? Tipo, livros que depois estão famosos agora por virar filme e tal. Eu acho que a gente acaba fazendo isso, quando a gente lê, a gente acaba destravando um lugarzinho ali na nossa mente muito diferente. É diferente da dopamina barata que a gente tem no celular, de rolar feed e tal. A gente destrava um negócio ali de imaginação, de cena, de parece que um teletransporte pra outra vida, outra pessoa. Então, pra mim, ler é muito isso, é um teletransporte em que tu pode ser outra pessoa, tu pode pensar com outra pessoa, tu desvenda mistérios com outra pessoa. Então, eu acho que a leitura, gente, é um hábito muito, muito, muito importante pra gente ter também esse exercício mental e a gente desenvolver o nosso mental, que é um dos pontos que eu acredito que essenciais pra ter um glow up, né? Então, exercitar diariamente a nossa mente, nosso exercício mental. Tanto assim, lendo livros de desenvolvimento pessoal, lendo livros de história, ou talvez lendo newsletter, sabe? Tem muita gente que não tem o hábito de ler livros e tal, que não curte, mas que gosta de ler notícias. Ótimo, ótimo, estar atualizado do mundo, né? Tudo isso é um exercício mental. Colocar nossa mente para trabalhar todos os dias é um exercício mental. A vencer barreiras também, como no exercício físico, é um exercício que a gente tá ali praticando o nosso glow up. A gente tá ali buscando ser literalmente 1% melhor todo dia. Todo dia a gente se supera, todo dia a gente prepara o nosso corpo e a nossa mente e blinda contra tudo. E as pessoas pensam, por exemplo, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar? Pensam que é do nada que a gente consegue ser forte o suficiente para enfrentar qualquer tipo de desafio? Não, é por causa disso, é por causa de exercícios diários que a gente faz. Tanto fisicamente, tornando o nosso corpo forte, quanto mentalmente, tornando nossa mente forte. Então, absorvendo coisas de outras pessoas que já passaram por isso, que estudaram sobre isso, quando a gente lê, o que a gente está absorvendo. Podcasts, quando a gente escuta, é um exercício também mental. A gente está ali escutando, trabalhando e constantemente tentando encaixar aquilo que a pessoa está falando na nossa vida. Então é também uma forma de exercício mental, de trabalhar, né, a nossa... motivar também, eu acredito, porque podcast eu penso num lugar muito motivacional quando penso nele, né, então todo tempo a gente fica escutando o que a pessoa tá falando e adaptando pra nossa vida e vendo e refletindo o que a gente pode usar daquilo, o que não pode usar, né, porque assim como tudo tem coisas que também não nos servem tanto. Então são 2 coisas até agora. Terceira coisa, tendo um corpo forte e uma mente forte, a gente vai pro profissional. Trabalho. Quando a gente tá com a nossa cabeça boa pra trabalhar, quando a gente tá com o nosso corpo e a nossa mente blindados, é a hora de fazer pegar fogo. Então, assim, procura alguma coisa. Literalmente. Tudo. Hoje em dia, tudo. As pessoas conseguem fazer
dinheiro com várias coisas. Então, assim, todo mundo tem um problema a ser resolvido. Todo mundo tem um problema para resolver. Todo mundo tem uma tarefa que também é boa, mesmo que ainda não conheça ela. Eu gosto muito de usar a expressão talentos ocultos. Eu acho que as pessoas têm talentos ocultos que ainda não descobriram. Por exemplo, eu era aquela menina que na escola simplesmente fazia amizade com todo mundo. Todo mundo. Me colocava em qualquer canto da sala de aula, eu achava alguém pra conversar. Eu era aquela criança que a minha mãe, ela era chamada na escola, não porque eu ia mal nas provas, mas porque eu falava muito. E aí, qual o problema das pessoas? Minha mãe dizia, qual é o problema dela falar muito, gente? Isso é bom, ela é comunicativa. Eu falava assim, não, o problema é que ela vai bem e quem tá ao redor dela vai mal porque fica conversando, entendeu? Então, isso é uma capacidade muito grande, isso é um talento oculto, um negócio de comunicar, de comunicação que a gente tem, e muitas vezes a gente tem desde pequeno e não percebe. Na hora de decidir o que a gente vai fazer da vida, a gente não consegue enxergar essas coisas, a gente só enxerga mais tarde. Hoje em dia eu vejo que a minha habilidade de ser falante, de ser comunicativa, de gostar de falar, de gostar de, querendo ou não, aparecer, sabe? O meu momento favorito era apresentar trabalho, e principalmente se fosse na frente de todo mundo. Eu gostava de falar, e eu gostava que todo mundo parasse pra escutar o que eu tinha pra falar. Então, isso é um talento oculto, gostar disso. Mais um ponto, sempre que tinha trabalho se apresentar, que era em grupo, eu buscava, assim, por exemplo, forma de apresentação do trabalho livre, pode ser slide, pode ser vídeo, pode ser o que quiser. Eu falava pro meu grupo, galera, olha só, vamos fazer vídeo, eu vou editar, ninguém se preocupa com nada, que eu vou fazer tudo. Era tipo isso, entendeu? Gostava dessa coisa do liderar sozinha, de ter autonomia, sabe? Ser autônoma, falar, comunicar e também gostava daquela coisa da criatividade, da atenção também dos outros e de ser criativa, de poder usar minha criatividade para ensinar, para falar, para compartilhar informações. Então, isso é um talento oculto. Eu acredito que todos nós nascemos com talento oculto. Então, assim, um trabalho, né, ser um profissional bem-sucedido é quando a gente consegue juntar duas coisas. Quando a gente junta aquela nossa vocação do que a gente é bom em fazer, o que a gente nasceu pra fazer, o nosso talento oculto, e monetizar isso. Então, conseguir ganhar dinheiro. Esse é o cenário perfeito, conseguir ganhar dinheiro com aquilo que a gente é bom. E quando as pessoas encontrarem isso, seja assim, vendedores. Pô, tem gente que nasceu pra vender, gente, que troca 3 palavras com a pessoa e é impossível tu não comprar dela, porque ela é magnética. E ela pode estar vendendo uma caneta ou ela pode estar vendendo uma bolsa de grife, um perfume de nicho. Ela vai vender, porque ela é boa naquilo. E eu tenho certeza que tu que tá me escutando, me assistindo, tu é boa em alguma coisa. E o negócio é focar, é achar uma coisa que nos faça fazer dinheiro bem. E que a gente consiga unir o nosso talento, aquilo que a gente, nosso talento oculto, que talvez a gente não enxergue o que é, com a monetização. Então, quando a gente achar esses dois caminhos, a gente consegue se tornar um profissional maravilhoso. Só que para isso, a gente precisa ter um corpo forte, uma mente forte. A gente precisa ter um corpo já acostumado ou, tipo, treinado a lidar com desafios. E aí precisa ter uma mente que também seja facilmente treinada a lidar com desafios. Principalmente porque tu provavelmente sempre vai ter um chefe. Ou ele vai ser tu mesma, ou vai ser outra pessoa. Então tu precisa treinar também, ter metas a cumprir, porque a gente sempre vai ter metas a cumprir, mesmo que a gente seja as nossas próprias chefes, seja autônoma, seja empreendedora, a gente tem as nossas metas a cumprir. E também a gente vai ter metas se a gente participar de uma empresa, a gente vai ter uma pessoa que tá sempre acima da gente e que a gente vai ter metas a cumprir, a gente vai ter frustrações, a gente vai ter que tirar força, a gente não tem muitas vezes para cumprir desafios. Então, quando a gente foca no nosso profissional, naquilo que a gente é boa, quando a gente entende isso, o nosso glow up naturalmente acontece. Porque a gente despertou, basicamente, floresceu, despertou aquilo que a gente veio pra fazer. E todo mundo tenta. Todo mundo tem um talento oculto, todo mundo nasceu sendo bom em alguma coisa. Mas eu não sou bom em nada. É sim, tu só não descobriu ainda. E muitas vezes a gente acha aquilo que a gente é boa antes de perceber que a gente é boa. E depois que a gente já tá fazendo, a gente, não, peraí, mas eu acho que sempre foi assim, eu sempre tive esse dom, eu sempre tive essa facilidade, só que eu não percebia. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, estando com tudo alinhado,
o físico, o mental, o profissional. Eu acredito que exista também o espiritual. É esse que eu falei que o yoga também se ligaria, né? Ele entra no físico, ele entra no mental e pode ser que no espiritual também. A gente precisa se ligar a algo maior, sabe? Uma força maior que vai nos manter equilibradas também. Não adianta a gente só treinar o nosso corpo, a nossa mente, serem todos bem treinados, a gente profissionalmente estar em ascensão, mas a gente não ter algo pra gente se ligar quando as coisas apertam, sabe? Porque às vezes a tua mente tá focada, o teu corpo tá focado, mas existem desafios na vida que nos levam a duvidar da nossa própria capacidade. E aí não tem treino, não tem corrida, não tem mentalidade que nos faça, às vezes, enxergar alguma coisa, senão uma grandeza maior. E nisso, eu digo, seja em oração, tá? Pra gente treinar o nosso espiritual, seja em oração, seja em locais, né, em locais sagrados, em igrejas, seja em missas, seja no que for, em culto, ou seja em meditação, ou seja em outros tipos de centros também. Qualquer que seja, o que exercita a sua mente com algo maior, com uma força maior, seja ela cósmica, seja ela que for, seja Deus, seja Allah, seja qual for o seu, você precisa se ligar com algo mais forte, com uma energia, com uma força mais forte, porque muitas vezes é isso que vai nos segurar, é isso que vai dar sentido à vida, e muitas vezes essa é a explicação de tudo. E aqui também entra, por isso que eu digo que entra o yoga, porque também a gente fala muito sobre filosofia no yoga, né? Então, entra yoga, entra meditação, seja qual for a sua forma de se fortalecer com algo maior que a gente. São quatro pontos que nos tornam irreconhecíveis em 2026. Seja em 2026, seja em 2027, seja quando você está assistindo, mas existem esses 4 pontos que vão fazer a gente literalmente dar um salto. E eu acredito que esse meu salto foi um salto de tipo assim, eu posso dizer que um salto de 10 anos. Foi um salto de 10 anos em 10 anos, gente, quando eu foquei nessas coisas. E eu acredito que a gente cria muito a nossa realidade quando a gente fala em glow up, né? A gente, sabe aquele papo de que a gente precisa ser exposto a coisas para poder desbloquear novas ambições, novas metas? Então, por exemplo, quando a gente não tem acesso a alguma coisa, e eu posso dizer sei lá, digamos que essa caneca, tá? Digamos que essa caneca, pra mim é uma caneca, entende? Mas digamos que pra outra pessoa ela seja uma caneca. Então, digamos que ela custa 20 mil reais. E eu não tenho essa caneca. Eu nunca tive acesso a essa caneca. Então, na minha cabeça, gente, eu nunca compraria essa caneca de jeito nenhum. Imagina uma caneca por 20 mil reais. Só que, às vezes, a gente vai desbloqueando coisas na nossa vida, desbloqueando círculos de amizades e locais de trabalho e tudo, que pra outras pessoas, as pessoas olham essa caneca de 20 mil reais e ela é só mais uma caneca. Entende? Ele é só, pra mim, assim, gente, eu jamais gastei meu dinheiro com uma caneca normal, que faz a mesma coisa que outras canecas fazem, 20 mil reais. Só que pra outras pessoas, isso aqui é fichinha, uma caneca, tá? Me dá 2, por favor. Então, assim, tudo depende do ambiente que você tá. E tem coisas que hoje em dia, e tem milhares de coisas que hoje em dia, pode ser daqui a uns anos eu assista esse podcast e eu pense, meu Deus, tem milhares de coisas que pra mim, eu penso assim, gente, que eu nunca gastaria com isso, nunca. Só que às vezes tu começa a ser exposta a outros ambientes e tu começa a ver uma forma diferente de valorização daquilo. E aí aquilo que na verdade parecia ser supérfluo pra ti, aquilo acaba na verdade contando uma história, criando raízes, e aquilo tem um significado diferente do que tinha, que antes era, por exemplo, só uma caneca, antes era só um item, um objeto, aquilo acaba que tu te conecta com a marca, com a história da marca, com a história de como aquilo veio a ser produzido, e aquilo veio um novo significado. E isso tudo, tem várias coisas que a gente vai sendo exposta a ambientes que vão mudando de valor, e eu não digo valor financeiro, eu digo valor de valor mesmo, aquilo vai sendo valorizado de uma forma diferente dependendo das pessoas que a gente está ao nosso redor, dependendo do ambiente que a gente tá, e a gente vai desbloqueando. E outro exemplo disso, que é um exemplo real, só que por outra ótica, é aquele papo assim,
Se você anda com 5 pessoas gênias, você vai ser a sexta pessoa gênia. Se você anda com 5 pessoas ricas, você vai ser a sexta pessoa rica. Se você anda com 5 burros, você vai ser o sexto burro. Se você anda com 5 pessoas fim de carreira, você vai ser a sexta pessoa fim de carreira. É tipo outra ótica de dizer isso, que o ambiente impacta. Então, se você quer um glow up, também cuide do seu ambiente. Isso é extremamente importante. É isso, gente. O episódio de hoje foi... Eu acho que foi, assim, um resumão de tantos episódios que eu já fiz aqui, que esse foi muito, muito, muito especial. Eu acredito que ele tenha sido realmente um resumo de vários. Eu já fiz episódios sobre exercício físico, eu já fiz episódios sobre mentalidade, eu já fiz outros sobre espiritual, profissional, mas aqui a gente juntou tudo e conseguiu chegar num resumão. E eu espero de verdade que quando terminar esse episódio, você comece, seja que você tá no seu carro, seja onde você tá, você comece a colocar eles em prática, porque é o tipo de coisa que a gente termina de escutar e consegue começar a colocar em prática, assim, pra ontem. E os resultados são muito rápidos quando a gente começa a ver. As pessoas começam a falar que, nossa, é uma coisa diferente, nossa, você tá focada, nossa, você tá mudando. Então, tenham essa mentalidade sempre e moldem o ambiente de vocês corretamente. Beijinhos e até o próximo podcast.